Irmãos, Deus seja louvado. Amém. Aquela parte da palavra que é os discípulos jogam a rede no mar, eu não sei. Os capítulos 5. Só. Oi, Lucas, capítulo 5. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Passamos a leitura 5 de Lucas, passamos a leitura com a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar na comunhão para ver o que o Senhor tem para falar conosco, irmãos. Aqui, a pesca maravilhosa dos pescadores, né? Então, eles não tinham pescado nada e jogaram a rede novamente, né, no mar, porque estavam confiando no Senhor, né? Então, irmãos, nós devemos sempre confiar no Senhor, né? Que é a rede? Rede é a palavra do Senhor, o qual ela fala conosco, né? Essa rede. Então, o Senhor, ele se apresenta de tal forma na nossa vida como uma rede para nos pescar, porque a sua palavra
é como um peixe que sacia nossas almas, né? É como o alimento que vem do céu, é o peixe que o Senhor envia para nós comermos, que é a sua santa e divina palavra, né? Então, estavam todos no barco ali, né, irmãos? E pedindo ao Senhor, né, a misericórdia, porque não tinham pescado nada, né? Mas devemos, irmãos, ser, não pescador de peixe, assim, mas pescador da santa e divina palavra do Senhor e armazenando esse peixe dentro de nós, porque para que no futuro possamos comer essa palavra, esse peixe que é a palavra do Senhor, que é a rede a qual o Senhor lança em nossos corações, em nossas mentes, na nossa alma, para nos sustentar todos os dias, porque passamos uma semana, daí já precisamos da palavra novamente, que precisamos sempre estar ouvindo a palavra e buscando ao Senhor, porque precisamos sempre dele em nossas vidas, porque sem o Senhor não somos nada, assim como essas pessoas aí fora do mundo, eles não é difícil para eles suportarem a vida, porque eles não têm o Senhor, não é que nem nós que temos o Senhor para recorrer nas nossas lutas, nós buscamos, dobramos o nosso joelho, buscamos o Senhor de um coração sincero, para que Ele fale conosco, porque estamos precisando da sua misericórdia. Entramos no nosso quarto e oramos e buscamos, falamos, Senhor, eu não estou aguentando mais, mas o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro e põe nós em liberdade pela tua grande misericórdia. Eu sei que todos estão passando por ciclos, por situações difíceis, né? Mas o Senhor é aquele que vem nos dar a mão, o Senhor vem, nos visita no sono profundo e fala conosco, ô minha filha, ô meu filho, é mais um dia, vai lá, é mais uma semana, até que eu possa voltar e recolher a minha igreja, levar para o reino da sua glória. Então, não deixamos de servir ao Senhor pela sua grande misericórdia, porque é Ele que vem e nos ajuda em todos os momentos. Não vamos desfalecer, olhar, achar que a rede está muito pesada, ou que o fardo está muito pesado, porque a rede, o Senhor é aquele que vem e nos alivia esse fardo pesado, o qual é um jugo pesado, mas o Senhor, ele é um jugo suave, ele não deixa pesar, né? É como a lã do carneiro, né? A lã do carneiro não pesa, né? Por quê? Porque ela é leve, né? Então, vejamos, irmão, então, sempre vamos jogar a nossa rede para pescar o peixe, que é a santa e divina palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, orar, buscar Ele de um coração sincero, que Ele venha ao nosso encontro e põe nós em liberdade todos os dias pela sua misericórdia, toda semana, vamos sempre estar congregados, buscando ao Senhor, porque sem o Senhor não somos nada nessa terra, né? E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que o barco ia a pique. Então, fizeram sinal para ajudar, né? Então, aqui está falando claramente que quem vem nos ajudar sempre é o Senhor que nos ajuda em todas as lutas, né? Então, quando estamos precisando do Senhor, o que nós vamos pedir? Ou nós e também pedimos oração para os irmãos. Uma vez eu estava numa grande aflição e o Senhor falou assim comigo, pede oração para pequeno, para grande, para mais de idade, para mais novo. Então, não esqueçamos de pedir as orações, porque a igreja, um orando pelo outro, pela sua misericórdia, todos buscando a presença do Senhor, todos ligados numa rede só, apresentando a todos na sua grande misericórdia, para que o Senhor possa sempre nos ajudar em todas as lutas. Glória a Deus. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, o que ele estava falando? Que ele era um homem pecador, mas o Senhor não olha pelas nossas falhas, Ele sempre está nos corrigindo e falando conosco, vai, filha, você errou, mas filho, você errou, mas
busca a minha presença, busca de um sincero coração, que eu te atenderei e falarei com você e mostrarei. O Senhor é aquele que nos mostra qual é o caminho certo, o que devemos fazer. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece nós desde a formação do ventre da nossa mãe, porque foi Ele que nos formou. Então, o Senhor conhece todo o nosso caminhar, o nosso andar. Então, Ele sabe de todas as coisas, sabe de toda a nossa necessidade, mas Ele quer que nós declare com a nossa boca: Senhor, eu preciso disso, Senhor, me ajuda a vencer mais esse dia, Senhor, me ajuda a vencer mais essa semana, Senhor, me ajuda a vencer mais essa luta, porque está difícil, Senhor, mas com o Senhor tudo passamos fácil pela sua grande misericórdia. Pois que o espanto se apoderara dele, todos que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. Então, estavam todos maravilhados com a pesca de peixe. Então, o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor conhece a todos, conhece o coração de cada um, conhece o caminhar de cada um, Ele sabe do nosso trabalho, das nossas lutas, sabe o que nós precisamos, o que nós estamos precisando nas provas que passamos no nosso trabalho, na nossa vida. Então, às vezes as pessoas, às vezes tem irmãos e irmãs passando prova no trabalho, mas clama ao Senhor, clama o sangue do Senhor Jesus, que Ele vai vir a seu encontro, Ele vai pôr. Se tem alguma perseguição, o Senhor vem e põe você em liberdade pela tua grande misericórdia. Oh, meu Deus. E de modo também que Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas agora, de agora em diante serás pescador de homens. Então, aqui a palavra está bem clara: não vamos temer o inimigo, porque ele nos afronta. Todos os dias ele vem e fala na nossa cabeça: você não merece isso, você não merece. Então, não escuta, porque isso é a voz do inimigo. Então, não vamos temer somente ao Senhor, não vamos escutar a voz do inimigo, não tema somente ao Senhor. Não escute a voz do estranho, do adversário, porque ele quer te destruir, ele quer botar coisas na tua mente, no teu coração, na tua alma, quer fazer você pecar. Mas o Senhor está falando para não temer, então não temas, irmão. Não tema, irmãs, a prova, as lutas que você passa. Então, o Senhor em tudo o Senhor é contigo, no que você estiver passando, na prova que você estiver passando. Então, não tema a tempestade, porque logo virá a bonança, porque é só uma tempestade, porque depois da tempestade vem a calmaria. O Senhor acalma a tempestade. Então, é somente uma tempestade que você está passando. Depois o Senhor vai vir. Claro que as provas nunca vai terminar, nem as lutas, porque termina uma vai vir outra, mas em todos o Senhor vai ser nosso ajudador. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso GPS. Ele é o nosso mestre, ele está à frente de tudo para nos guiar e nos ajudar em tudo nas nossas vidas. Então, não temas. Você será pescador de homens. Então, quando a gente puder anunciar a palavra do Senhor, quando é da vontade do Senhor, busca do Senhor, se é para anunciar, anunciamos a palavra do Senhor para os seus filhos. Porque, às vezes, tem uns que têm que receber a palavra de uma maneira, outros de outra maneira. Então, não vamos temer ao Senhor, porque aqui o Senhor está falando, não tema. Então, não vamos temer a tempestade, não vamos temer o que temos que fazer pelo Senhor, porque Ele é o nosso ajudador, só Ele é o nosso guia. Então, vamos obedecer tudo o que o Senhor tem, vamos buscar qual é o querer do Senhor, vamos falar com o Senhor: Senhor, qual é o seu querer? Qual é o seu saber para conosco? Então, o Senhor vai nos guiar. Vamos entrar no nosso quarto, orar, buscarmos a presença do Senhor e abrir, quando precisamos, na hora da angústia, vamos abrir a Bíblia, e quando oramos, vamos abrir a Bíblia ali, e o Senhor vai falar conosco na nossa necessidade naquela hora. E até que possamos buscar a palavra do Senhor nos cultos, no santo culto. Não deixamos de vir no santo culto, de assistir o santo culto, porque as palavras falam conosco diariamente, diretamente, fala com as nossas almas pela sua grande misericórdia.
E levando barcos para a terra, deixaram todo e o seguiram. Então, vamos seguir sempre o Senhor Jesus, porque é Ele que nós temos que seguir, não é outro, é somente o Senhor Jesus. Temos que seguir porque Ele é o nosso guia em tudo, Ele é nosso mestre, Ele que nos ajuda em todas as lutas, todos os dias, pela sua grande misericórdia. Porque somos fracos e falhos na presença do Senhor. Às vezes nós olhamos para trás, nossa, Senhor, mas eu passei tudo isso, mas por quê? Porque foi o Senhor que passou conosco, né? Daí a gente olha e fica admirado daquilo que você passou. Mas por quê? Porque foi o Senhor que passou com você. Não foi você sozinha. Você sozinho, você não consegue passar. É somente o Senhor que passa com você, pela grande misericórdia do Senhor. Se a gente ficasse o dia inteiro, a noite inteira, não seria o suficiente agradecendo ao Senhor, porque Ele é longânimo. O Senhor é misericórdia. O Senhor é muito bom na nossa vida. Toda honra, toda glória é somente a Ti, é somente ao Senhor. É só Ele que nos ajuda, é só Ele que nos guia em tudo que temos para fazer na nossa vida. Sem Ele, não somos nada nessa vida. Irmãos, o Senhor tem me dado até aqui pela grande misericórdia. Só nos resta agradecer ao Senhor. Buscamos a presença de Deus em agradecimento, em oração de agradecimento. Vamos buscar a presença do Senhor, Deus em agradecimento. Deus seja louvado. Amém.